Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. O pessoal pode se inscrever, ver os vídeos, né? Dar um like e acompanhar os diversos vídeos que nós temos aqui. Esse aqui é do El Ninho Forte, bastante interessante. E aqui nós temos aqui os nossos canais parceiros, dentre eles o Peter. Então vamos aqui ao nosso... o pessoal que pode nos ajudar no canal, entrando na sua conta, depois na conta do YouTube, né, no Coutinho, vem aqui no Valeu, ou então no Pix, no nome da Neide. Qualquer valor, uma vez por mês, está de bom tamanho. Bastante gente tem ajudado e agradecemos bastante. Segue no seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta, pode ser comprada com desconto, avisando que vira propaganda aqui no canal do Tempo. Então segue na Catarinense de atuação na América Latina. Propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Segra baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segra paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segra é nacional. Isso é Segra GPS, o seu GPS agrícola. Então vamos aqui no sul. Está diminuindo. Na terça-feira nós tivemos o quê? Um vermelhão forte aqui. Agora ele diminuiu, continua aqui no centro-sul, abaixo da média, entre 29 de junho e 28 de julho. Mas como o mês de julho vai ser abaixo da média? Não, não é o mês de julho todo. É o começo do mês, entre agora 28, 29 de junho e até o dia 10 de julho. Boa parte dessa anomalia negativa concentra no primeiro terço do mês. Acima da média aqui na província de Buenos Aires, centro-norte da Argentina, e ainda abaixo da média aqui no Chile, que também vai ter uma modificação depois. No restante do país, dentro do padrão que é chover pouco, ou seja, dentro do normal, que é pouca chuva. Aqui chove um pouco abaixo da média na parte sul da Amazônia, aqui na região entre Bolívia e Paraguai, Mato Grosso e São Paulo, que já não chove muito, chove menos ainda, sul de Minas, e aqui também mudou. Nessa parte aqui que andava acima da média, vai ter um período agora de chuva irregular. Talvez um projeto de veranico nessa região aqui. Não é ausência de chuva, é uma chuva mais irregular e com volume menor nessa área. Então, aqui toda essa região aqui foi essa mudança que deu. De positivo passou para um pouco negativo. E aqui de muito negativo está diminuindo, já aparecendo aqui, ó. Alguns pontos aqui de Santa Catarina acima da média, sul do Rio Grande do Sul, Uruguai e principalmente aqui a região da Argentina. Isso aqui, o impacto que tem agora, o que é? Na parte do milho safrinha, no geral, boa parte, acho que talvez mais da metade já esteja na fase que não tem tanto problema a falta de chuva. É até bom porque já tem gente que vai começar a colher aqui, ó. Nessa área aqui do Paraná, essa região aqui já tem gente começando a colher. Aqui ainda tem milho em andamento, Mato Grosso também está em andamento, São Paulo acredito esteja em andamento, partes do Paraná vão começar a colher, partes ainda está em andamento. Quem tem cultura ainda em enchimento de grão, ou começando a encher o grão, esse pode preocupar um pouco. A sorte é que deu uma chuva antes e as temperaturas não estão tão altas em relação à época, assim, não é como se fosse verão, quando dá aquele calorão. Tá quente? Tá, mas não é o calor de verão, o calor de inverno. Isso também ajuda. Então, né, cereais de inverno, bom. Culturas hortas comerciais tendo irrigação, também é bom. Não tendo irrigação, já começa a preocupar a parte da chuva. Na parte das pastagens também, por enquanto, a situação não chega a complicar, porque apesar de pouca chuva, tem dado com uma certa regularidade. Então, a agricultura, no geral, está indo bem. As fruteiras de clima temperado estão em dormência, então agora não tem uma necessidade de água, é uma necessidade mínima. O problema mesmo passa a ser só o caso do milho safrinha, algumas lavouras de fumo, que o pessoal tem mais dificuldade na hora do transplante, mas dá para o pessoal ir transplantando, que a partir do dia 7, 10 de julho para frente começa a mudar o quadro. Se vocês vão ver nos outros mapas. Aqui na região de Minas também. Para o café, agora também não tem tanto problema, que está na época que não chove mesmo. Qualquer chuvinha que dê até é bom. Aqui o problema aqui está sendo frio, que está sendo mais forte que o normal. No Rio de Janeiro tem áreas aqui que começam a ter focos de incêndio. Teve um que me perguntou quando é que vai chover. Eu acho que no norte do Rio. Alguma chuvinha tem nessa semana, que isso pode ajudar. Aqui também no Espírito Santo, sul da Bahia, dá uma redução da chuva, mas tem chovido com regularidade. Dá para aguentar tranquilamente 10, 15 dias sem chuva. Nessa área aqui, o normal não chover nessa época, então nessa região aqui está seguindo o ritmo normal das culturas, que é o que? A ausência de chuva ou pouca chuva nessa região. Aqui na Cealba, essa redução de chuva é boa por causa do quê?
da parte do manejo e tudo mais, sol e um pouco de tempo seco também é bom. Então, essa redução de chuva aqui nessa faixa, não acredito que venha trazer algum problema muito grande. A não ser que fique 15, 20, 25 dias completamente sem chuva, que eu não acredito. Quando chega aqui a segunda parte, olha como muda. Olha a diferença aqui, ó. De a anomalia negativa para a anomalia positiva. Então, isso aqui vai começar a acontecer quando? A partir do dia 7, 10 de julho para frente. Por isso que eu digo, aquela anomalia negativa é principalmente por causa de agora. Passou mais uma frente com pouca chuva. Então, dentro desse período de 28 de junho até o dia 14 até o dia 10 de julho, é onde concentra boa parte dessa anomalia negativa. E aí, quando vai chegando o segundo terço de julho, a chuva começa a voltar aqui no sul, vai voltando também na Argentina. Aqui, por enquanto, está indo bem nas culturas de trigo. Acredito que o trigo não é uma cultura que gosta de muito excesso de umidade, então está indo bem e vai vir chuva agora na Argentina também. Aqui talvez o problema esteja sendo o calor acima do normal nessa época do ano. Aqui tem tido nevadas fortes, vê que já melhorou, ó. Continua negativo, mas já está dando um sinal de melhora, principalmente no lado argentino. Algumas nevadas fortes e chuva nessa região e no centro-sul do Chile. No Uruguai fica mais neutro, mas também a chuva está voltando. Paraguai, mesma coisa. E aqui no centro-sul, olha a diferença, de negativo passa para positivo. A região sul tem chuva, aqui o norte Paraná, a área do milho, aqui pode até atrapalhar para quem estiver na colheita, principalmente ali no oeste do Paraná, pode ser que comece, não precisa ser nem volume, um pouquinho de chuva todo dia ou a cada 2, 3 dias, isso atrapalha. Pode ter perda de qualidade e atrapalhar na colheita no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Aqui pode ser isso aqui, ó, pode significar 1 ou 2 eventos de chuva, talvez associado a alguma massa de ar polar mais intensa que consiga trazer, vamos dizer assim, a frente avançando nessa região. Porque qualquer chuva de 5, 10, 15 milímetros já fica acima da média. Então isso aqui pode ser 1 ou 2 eventos de friagem que venham atingir essa região e depois aqui também o sul do Minas, até porque nós estamos entrando no mês mais frio do ano na maior parte do país. É o auge do inverno agora, o finalzinho de junho e o início, meio, até o dia 20, 25 de julho, e geralmente é o período mais forte do inverno aqui no centro-sul. Então, se está indicando chuva numa época que chove pouco, é sinal de que vai ter alguma entrada de 1 ou 2 massas de ar frio com mais intensidade. Tudo sinaliza na segunda quinzena de julho, ou agora no finalzinho dessa quinzena, ali pelo dia 8, 12 de julho para frente. Então, entre 7, 10, 8, 12 de julho, marca uma transição desse período agora não tão frio e mais seco, para um período mais úmido e talvez com mais frio. Então, o mês de julho vai ficar meio dividido. A primeira quinzena puxa mais para o calor, a segunda quinzena puxa mais para o frio. Poderemos ter até algum frio mais intenso. Aqui também diminui a anomalia negativa. Tu vê que é um período não muito longo, que vai estar um veranico, talvez de 10 ou 15 dias, se chegar. As frentes frias vão passar e vão trazer também chuva nessa região. Aqui ainda continua com anomalia negativa na região da Cealba, aqui no Pernambuco também, nesse cantinho aqui normal. O branco é normal, o verde, claro, é um pouquinho acima, com os tons aqui um pouquinho mais fortes entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil e o sudeste do Paraguai. Aqui também diminui a anomalia negativa. Tudo isso aqui é uma época que não chove muito, então se tem isso aqui, está com uma forte tendência a 1 ou 2 massas de ar frio mais forte avançar por aqui, fazendo com que a frente fria passe por essa região ao longo entre final do dia 10, 12 até o final de julho. 1 ou 2 massas de ar frio poderão trazer alguma surpresa nesse sentido. E aqui, o milho que tiver ainda atrasado corre o risco de ter alguma geada nessa época. É uma época que normalmente a geada pega toda essa região aqui, ó, área serrana, todo o estado de São Paulo e a região sul. Não é raro a gente ter geadas amplas nesse mês de julho, até o que se espera. Esse ano, como nós estamos com o El Niño, a chance é menor, mas não é zero. El Niño não quer dizer que não vamos ter frio, não, vamos ter frio, menos intenso ou mais espaçado, e pode às vezes ter um frio forte dentro do El Niño, como tivemos em 65, que deu uma baita onda de frio no mês de agosto, provocando uma neve quase geral aqui na região sul e frio em toda essa região. O inverno inteiro foi uma porcaria.
mas a onda de frio de 65 de agosto e, se eu não me engano, o mês de julho foram meses que chamaram atenção por alguns episódios de frio bastante intenso. Então, isso não está isento de acontecer. E nós temos aqui, ó, essa chuva que está indicando aqui vai ajudar alguma coisa de pastagem, muito pouco, mas ajuda na controle de queimada, qualidade do ar, hortas comerciais, a parte da cana-de-açúcar, dependendo de como tiver, se tiver na colheita, pode até atrapalhar, que o pessoal às vezes adora fazer aquela queimada para depois colher a cana. E aqui nas fruteiras também, aqui nessa parte aqui onde tem a banana em São Paulo, pode dar um auxílio aqui no Rio, no cafezais aqui da Mata Mineira, no geral, café no geral aqui no Brasil, e aqui continua com chuva também. No sul do Brasil a chuva começa a aumentar e vai começar a atrapalhar o bom desenvolvimento dos cereais de inverno pelo excesso de umidade, começando a ter a preocupação com doenças. Também, para quem já vai plantar alguma coisa de cebola ou alho, começa a ter dificuldade de fazer os canteiros bem feitos por causa do excesso de umidade e também tem que se preocupar com a umidade mais lá na frente. É um ano em que a agricultura aqui no sul vai gastar mais do que o normal por causa de doenças. E também escalonar o plantio, assim como escalona quando é seco, tu também quando está muito úmido, porque vai ter problema na hora da colheita dos cereais de inverno a partir agora da segunda quinzena de julho para frente. O que começar a entrar nesse período de colheita já vai começar a ter dificuldade em função da chuva. Frequência e intensidade, e claro, as bacias hidrográficas nós temos que se preocupar. Então, já pode ter um ou outro evento que chame atenção de julho para frente, principalmente agosto em diante. Agora começa aquele período de preocupação. Na temperatura quente aqui na Argentina, aqui no Chile, na região sul, principalmente oeste da região sul, as massas frias vêm mais aqui pelo oceano e quando vem aqui elas jogam muita umidade e temperatura baixa aqui ó, no sudeste e nordeste. Aqui a temperaturas abaixo do normal nessa região. Em branco normal. Tu vê que na semana passada era quase toda a região sul amarela. O que está indicando? À medida que a gente se aproxima da metade de julho, vai começar a mudar o padrão. Depois vocês vão ver no outro mapa. Aqui ó, fica mais friozinho que o normal, o do azul para o branco. Aqui é acima do normal. Porém, aqui tem uma amplitude muito grande de temperatura. Frio de manhã cedo, esquenta de tarde e esfria de manhã. Isso está acontecendo com frequência e vai continuar acontecendo também nesse sentido. Então aqui vai ter esse problema. Aqui esse frio pode estar atrapalhando até a maturação do café. Estava vendo ali no grupo do café que a gente participa, o pessoal reclamando que o café está demorando para maturar. Pode ser até pelo frio, pelo fato de ter dado temperaturas baixas. Tem risco de geada no sul de Minas, no café de Minas? É a época agora mais crítica que tem. Risco vai ter. Agora, se vai ter ou não geada, são outros 500. Isso a gente vai falar geralmente com 72, 48, 72 horas antes. Nessa semana, por exemplo, está indicando uma chance mínima de alguma geada aqui no sul de Minas entre os dias 4, 5 e 6 de julho. Por enquanto é aquela geada sem dano. Uma geadinha, uma manchinha de gelo ali no pé do café, na relva, mas temperaturas de 2, 3, 4 graus positivos na altura do abrigo. Não dá problema, é só susto. Frio aqui, tu vê, fica mais frio aqui no Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, grande parte de Minas. Na Bahia, a semana que vem, nessa região aqui, ó, tem locais aqui com mínimas de 15, 14, 16 graus, e não são regiões altas não, regiões mais baixas. Vai fazer frio no sertão de Pernambuco, aqui na Cealba, toda essa faixa leste. Aqui no sul tem frio, mas o calor ele ainda continua aparecendo. Mas à medida que a gente avança no mês de julho, vai mudando o padrão aqui e também na Argentina. Aqui, uma ou duas friagens poderão aparecer nesse período aqui de julho, principalmente. Aqui que eu falo para vocês, ó. Você vê que quando chega de 14 de julho a 13 de agosto, a temperatura fica próxima do normal na região sul, grande parte, um pouquinho quente na parte oeste, diminui a anomalia positiva aqui na Argentina, mas continua quente. Aqui aumenta, parte aqui por quê? Fica seco e começa a entrar no período do verão deles. Essa região aqui, ó, entra no verão térmico nessa época do ano, é o que? A segunda parte de julho e agosto para frente, começa, como o sol vai subindo, né, vai aumentando de intensidade, começa a ter as temperaturas elevadas em Cuiabá, Palmas, norte de Goiás, sul do Pará, grande parte do Mato Grosso, oeste da região nordeste, onde as máximas vão ficando com frequência 35, 38, às vezes 40 e às vezes até passando de 40, principalmente no final de agosto, setembro. É o verão térmico deles, sujeito à invasão de frio. Então vai ter muita oscilação nessa região aqui, ó. Uma ou duas massas frias podem trazer uma friagem forte,
mas períodos longos de temperaturas elevadas durante a tarde. Aqui a massa de ar frio continua vindo por aqui e mantém toda essa faixa leste aqui do Brasil com temperaturas de normal abaixo da média. A região sul vai ficando mais próxima do normal. Talvez tenha até aquela percepção de frio a partir da segunda quinzena de julho e agosto, mesmo que a temperatura não esteja muito baixa, como está mais quente agora e como vai começar a ter chuva, o que acontece? As máximas baixam e as mínimas sobem. E é aquela história que eu digo, mínima de 0, máxima de 22, tu não sente muito frio. Mínima de 10, máxima de 17, com chuva, tu sente frio. Então é nesse sentido que eu digo que a percepção de frio nessa região aqui pode aumentar um pouco em função da umidade. Aqui já está tendo. Aqui o inverno está sendo mais frio que o normal entre São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo por padrão local. Não se compara com o inverno aqui no sul, tirando a Serra da Mantiqueira. Mas é frio. Aqui no Café, de agora até metade de julho, as temperaturas ficam abaixo do normal, fazendo frio forte de manhã cedo e calorzinho à tarde. Aqui no sul até faz frio. Hoje, por exemplo, nós estamos agora com temperatura, a mínima hoje acho que ficou em torno de 0 a 3 graus, a máxima vai ser baixa, no fim de semana continua frio, semana que vem, julho começa com temperaturas mais baixas aqui no sul, fica mais quente aqui no oeste da região. Na Argentina sofre mais. Aqui pode ter calor forte durante a tarde nos próximos dias. É aquela loucura, depois vem o frio e começa a vir aquele contraste. E isso começa a gerar também, que eu esqueci de falar na chuva, os temporais de primavera, de inverno-primavera. A partir da segunda parte de julho para frente, começa a ter essa situação típica que traz transtornos nas casas, nas lavouras, nos pomares e na rede elétrica. Então o pessoal tem que ficar atento nesse sentido. Então, aqueles temporais que são normais, só que em anos de El Niño são mais frequentes e mais intensos. Então, com certeza a gente vai ter muita notícia aqui no Centro-Sul de granizadas, coisas assim, primeiro aqui no Sul, depois avançando para o Sudeste e Centro-Oeste. Começa agora em julho e vai se acentuando em agosto e setembro. E os CCM, que andam tão desaparecidos, esse ano provavelmente vão ter uma condição maior para a formação, que é aqueles complexos convectivos nessa região aqui, e começa a se formar, às vezes no final da tarde, madrugada, noite, madrugada, atinge a região sul. É muito comum nessa época do ano aqui no sul, os granizos de madrugada à manhã. É característica de inverno, primavera. Então o pessoal do fumo começa a ter problema com granizo, tem que ter seguro, o pessoal da fruta em geral, lavoura, se for possível também, ter seguro contra granizo. Geada tardia, não vou dizer que não tenha, mas é menos frequente. Mas acontece, pelo menos até setembro ainda corre um pouquinho de risco, mas bem baixo. Tirando aqui a nossa região, Palmas, Vacaria, a região de São Joaquim, Fraiburgo, que naturalmente é uma região fria. Setembro não é raro ter geada e pode até de repente aparecer um ou outro evento em outubro. Mas a chance realmente de incomodar com o frio em termos de geada é pequeno. O que vai aumentar muito vai ser a parte de consumo de fungicidas para controle de doenças. E isso vai ser um drama para o agricultor. Manejo também da parte da adubação, o pessoal tem que ter em mente, não é laninha, é El Niño. A maneira de adubar o solo é diferente, a maneira de distribuir essa adubação ao longo do ano também é diferente. Conversem bem com o seu técnico para ver como vai fazer. Por quê? Porque a chuva vai começar a aumentar de frequência na segunda quinzena de julho e de agosto para frente. Às vezes tu pode ter uma semana a chuva de 2 meses, e aí isso pode lavar, pode provocar erosão. Verifique se as curvas de nível estão tudo bem arrumadas, se não precisa de nenhum conserto, nada. Na parte de quem tem açude, ver se está tudo ok, se está bem limpo, se está bem com a estrutura boa, para evitar qualquer problema mais lá na frente. Aqui é a safra americana. Olha como já mudou. De 29, o mês de julho praticamente começa a indicar chuvas excessivas, principalmente aqui em Ohio, Indiana e Illinois. Pega aqui o Missouri, sul do Iowa, e pega aqui a Dakota do Sul, aqui eu acho que é o Nebraska e aqui o Kansas. Então começa a ter um período aqui muito chuvoso, principalmente aqui, chuvas bem excessivas. Aqui fica abaixo da média, mas não é ausência de chuva. Essa situação aqui pode atrapalhar também o andamento da soja e do milho, porque é um solo que não tem uma drenagem muito boa. Se realmente confirmar, principalmente a parte centro-leste do cinturão da soja e do milho pode ter problemas com drenagem no solo. Além, claro, isso indica temporais,
indica linhas de instabilidade. Isso pode ser um problema em relação a granizo e excesso de umidade e controle de doenças. Depois ele volta a reduzir de novo essa vamos dizer assim, da veranico. Isso aqui provavelmente vai ser mais em agosto. Dependendo da situação, pode favorecer para quem já estiver na reta final. Mas ainda deve estar grande parte da região na fase de, vamos dizer assim, de começo de enchimento de grão ou enchimento de grão. Então aqui pode preocupar um pouquinho, mas mantendo esse excesso aqui, essa redução aqui vai ser até benéfica. Aqui talvez Ohio seja o estado Ohio e Indiana, sejam os dois estados mais prejudicados pelo excesso de chuva, o que está indicando. Aqui, por enquanto, deu uma melhorada nesse sentido. Aí vem a temperatura. Tem uma massa de ar frio vinda lá do Ártico, que tá provocando temperaturas baixas aqui no Canadá e que vai provocar um certo frio aqui no cinturão do milho agora nesse começo de julho. Então, final de junho e começo de julho começa com temperaturas mais baixas em todo o cinturão da soja e milho. Isso pode trazer também alguma doença, principalmente na soja. Tem que ficar mais atento. Soja leguminosa não gosta de frio, o milho adora. Para o milho vai ser bom. Para a soja pode estar algum problema com doença e o frio assim um pouquinho fora de época nesse sentido. Depois volta a esquentar e aí vem aquilo que a gente vem falando. Entre 10, 15 de julho, 20, 25 de julho, nós vamos ter um calor forte aqui, ó, que vai pegar também o começo de agosto. Então, aqui as Dakotas, o Kansas, o Nebraska, o Missouri, a região de Iowa, sul de Minnesota, até o oeste de Illinois, toda essa região aqui pode ter um período muito quente ali por volta entre 15 a 25 de julho, mais ou menos. E entrando em agosto também. Aqui fica mais próximo do normal. Então, problemas que eu vejo de imediato para a safra americana agora é o excesso de chuva em grande parte do cinturão, trazendo aqueles apetrechos que ninguém gosta, que é o granizo e o vento. Isso pode atrapalhar muitas lavouras em, assim, manchas, né? Que de repente pode ter um volume razoável de perdas em função desse tipo de situação. Na parte também de doenças, que com excesso de chuva, com frequência de chuva, pode dificultar o tratamento. Depois dá uma secada. Aqui não acredito que não vai ser muito forte. Dificilmente vai ter alguma área ali que fique mais de 15, 20 dias completamente sem chuva. E aí a temperatura. Começa com frio o mês de julho, depois dá uma esquentada e pode esquentar bastante na segunda quinzena de julho e iniciozinho de agosto. Um pouquinho complicada a safra americana, mas melhorou um cadinho aqui por causa da volta da chuva, principalmente em Iowa, Missouri e aqui nas Dakotas e Nebraska e Kansas. Então vamos torcer para que não haja problema mais sério, porque alimento é uma coisa que vai ser problemático no mundo a longo prazo. Acompanhem o nosso canal, se inscrevam, dêem um like e os nossos canais parceiros também. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Voltamos amanhã com a atualização de Santa Catarina e Brasil. Até lá.